Olá, viajantes! Durante décadas, milhões de brasileiros cresceram ouvindo a mesma história dentro de casa. Seu bisavô veio da Itália, você tem direito à cidadania italiana. Para muitos, isso significava a possibilidade de viver na Europa, estudar, trabalhar, viajar sem visto ou simplesmente recuperar um elo com a própria história familiar. Mas e se esse sonho tivesse mudado da noite para o dia? Nos últimos meses, a Itália viveu uma das maiores mudanças já vistas nas regras de cidadania por descendência, e milhares de brasileiros foram diretamente afetados. O que antes parecia um direito quase garantido, hoje está cercado de incertezas, decisões judiciais e novas limitações. Para entender o que realmente mudou, precisamos voltar um pouco no tempo. Por muitos anos, a cidadania italiana por descendência, conhecida como iure sanguinis, ou direito de sangue, funcionava de forma ampla. Em teoria, não existia um limite de gerações. Se você conseguisse provar documentalmente a ligação com um ancestral italiano, mesmo sendo um trisavô ou tetravô, ainda poderia pedir o reconhecimento da cidadania. Isso fez do Brasil um dos países com maior número de descendentes aptos ao processo, especialmente nos estados do Sul e Sudeste. Mas tudo começou a mudar em 2025, quando o governo italiano aprovou uma reforma conhecida popularmente como Decreto Tajani, posteriormente convertida na Lei 74 de 2025. O argumento do governo era simples: limitar o reconhecimento automático da cidadania a descendentes com vínculo mais próximo da Itália e conter o aumento exponencial de pedidos feitos por pessoas nascidas fora do país. Na prática, a mudança foi enorme. A nova legislação passou a restringir o reconhecimento principalmente a filhos e netos de italianos, encerrando a lógica anterior de transmissão sem limite geracional para quem nasceu no exterior. Para milhares de brasileiros que eram bisnetos, trinetos ou tetranetos, o cenário mudou radicalmente. Pessoas que passaram anos reunindo documentos ou aguardando filas consulares passaram a se perguntar: ainda tenho direito? A reação foi imediata. Advogados, associações de descendentes e famílias ítalo-brasileiras começaram a contestar judicialmente a mudança. O principal argumento era que a cidadania italiana, segundo interpretações históricas do próprio sistema jurídico italiano, seria um direito adquirido no nascimento, ou seja, algo que não poderia simplesmente desaparecer porque uma nova lei entrou em vigor depois. E foi aí que começou uma verdadeira batalha judicial. Nas últimas semanas, um dos capítulos mais importantes dessa disputa aconteceu com a publicação da Sentença 63 de 2026 pela Corte Constitucional Italiana. A expectativa era enorme. Muitos acreditavam que a justiça poderia derrubar parte da reforma ou flexibilizar suas regras, mas a decisão acabou mantendo a validade das restrições impostas pela lei. Em termos simples, a Corte entendeu que o Estado italiano pode redefinir critérios de reconhecimento da cidadania por descendência, especialmente para pessoas nascidas fora da Itália. Só que a história não terminou aí, porque a própria decisão abriu espaço para interpretações e novas disputas. Alguns juristas apontaram uma aparente contradição. Ao mesmo tempo em que a Corte aceitou as restrições, ela também reafirmou princípios jurídicos ligados ao chamado status civitate, a ideia de que a condição de cidadão nasce junto com a pessoa e não apenas quando o governo reconhece formalmente esse direito. Para especialistas, isso mantém brechas para novas ações judiciais e diferentes interpretações pelos tribunais italianos.
E as movimentações continuaram. Em maio de 2026, uma decisão recente da Corte di Cassazione, uma das instâncias judiciais mais importantes da Itália, reacendeu a esperança de parte dos descendentes. A Corte reafirmou que o ius sanguinis possui relevância constitucional e fortaleceu o entendimento de que a via judicial continua sendo um caminho possível para quem busca o reconhecimento da cidadania, especialmente diante das longas filas e limitações administrativas. A decisão não derruba automaticamente a nova lei, mas reacendeu o debate jurídico. Enquanto isso, alguns tribunais italianos começaram a aplicar diretamente as novas regras, rejeitando pedidos protocolados após a entrada em vigor da reforma, o que mostra que no dia a dia o cenário continua bastante incerto. Em outras palavras, dependendo do caso, do momento do protocolo e da interpretação do juiz, o resultado pode variar. Mas o que isso significa para brasileiros descendentes na prática? Se você já teve a cidadania reconhecida, a mudança não retira automaticamente esse status. O impacto maior recai sobre quem ainda buscava iniciar ou concluir o processo após as novas restrições. Para muitos brasileiros, especialmente bisnetos e gerações mais distantes, a cidadania italiana deixou de parecer um caminho burocrático difícil e passou a parecer uma corrida contra decisões judiciais e mudanças legislativas. No fim, talvez a maior pergunta seja esta: a Itália está apenas reorganizando um sistema sobrecarregado ou fechando as portas para milhões de descendentes espalhados pelo mundo? Por enquanto, não existe resposta definitiva. O que existe é uma disputa jurídica em andamento, decisões que ainda provocam debate e milhares de famílias ítalo-brasileiras tentando entender se um direito herdado de gerações ainda pode sobreviver às novas regras. Porque para muitos brasileiros, a cidadania italiana nunca foi apenas um passaporte, ela sempre foi uma maneira de reencontrar a própria história. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.